Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Vamos nos colocar em pé, esticar as pernas um pouquinho. Neemias capítulo 8, começando com os primeiros 6 versículos aqui. Neemias 8, primeiros 6 versículos. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, versículo 2: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé juntos a ele, a sua mão direita, Matias, Sema, Anaías, Uías, Iqueias e Massaia, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melqueias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesuão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por tudo que você tem feito por nós. Agradecemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que merece todo o nosso louvor, um Deus que é digno. Pedimos que o Senhor possa estar conosco, guia os meus pensamentos, as minhas palavras, que elas possam ser exatamente o que o Senhor quer que elas sejam. Nos instrui, nos mostre princípios e verdades da sua palavra, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Também pode se assentar. Nós vemos aqui Neemias, é claro, nos primeiros capítulos aqui do livro de Neemias. Ele foi usado por Deus para reconstruir os muros em volta de Jerusalém. Esdras, aqui mencionado, também tinha já sido usado para reconstruir o templo. E vemos o povo chegando aqui no versículo 1 e vindo para ele, Esdras, pedindo que ele lesse, que ele trouxesse, que ele relembrasse, que ele ensinasse aqui as Escrituras, a palavra de Deus para o povo. Hoje eu quero que nós vemos 3 aspectos aqui deste capítulo. Pelo menos a primeira parte dela. Vamos ver alguns princípios que aplicam para as nossas vidas como uma igreja, como indivíduos, como líderes, e possamos aplicá-la para as nossas vidas. Versículo 4, novamente comigo. Neemias capítulo 8, versículo 4. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, e fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a eles a sua mão direita, e menciona várias pessoas aqui, depois a sua mão esquerda, outras pessoas ali. Então nós temos aqui, não é chamado a plataforma, e não está em pé em cima do púlpito. Nós hoje chamamos esse púlpito, né, uma coisa que nós colocamos um livro em cima, ou as sílabas, ou aquela na igreja, a Bíblia, para nos ajudar a manter as mãos livres.
para poder ensinar. Então o púlpito hoje é assim, mas naquele tempo o que ele chamava o púlpito é o que nós chamamos de plataforma. Então, em versículo 1 nós vemos que o povo de Deus vem para Esdras e pede para ele ler para eles os livros da lei. Claro, naquele tempo não tinham toda a Bíblia, só tinham os primeiros 5 livros da lei. Possivelmente, é claro, Esdras está aqui, possivelmente já está no processo de escrever, ou talvez já tenha o livro de Esdras, não tenho certeza nesse instante aqui, mas a maior parte das coisas não tem a Bíblia inteira como nós temos no dia de hoje. E como o pastor tem falado várias vezes, né, nós temos grande privilégio e com isso também grandes responsabilidades, porque nós temos sim a palavra de Deus inteira nas nossas mãos. Mas nós podemos, e como uma igreja aqui, nós devemos pegar e seguir princípios para a nossa igreja que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Nós, é claro, através dos séculos, através do tempo, a igreja tem estabelecido tradições que nós fazemos. Algumas dessas coisas, muitas dessas coisas não são encontradas verbalmente nas escrituras. Faça isso, né? Não tem na Bíblia, canta 4 hinos, receba a oferta e pregue a mensagem. Mas nós temos várias coisas que nós vemos dentro das escrituras. E como uma igreja, nós temos que ter a cautela de não fazer coisas simplesmente para fazê-las, mas que nós estamos fazendo-as com um propósito. Nas escrituras nós temos vários princípios, é claro, que nós podemos e devemos seguir, mas também temos exemplos. Nós temos coisas que pessoas têm feito e tem funcionado. Então, mesmo que não é um mandamento, é alguma coisa que foi utilizada, que deu certo, então nós podemos seguir os exemplos daqueles que fizeram algo e deu certo e manter e usar aquilo para também o nosso proveito. Muitos dos cristãos, nós oramos antes das nossas refeições. Agora, não tem lugar nenhum na Bíblia que fala ore antes das suas refeições. Agora sim fala ore sem cessar. Mas por que nós oramos antes das nossas refeições? Porque nós vemos Jesus deu graças e partiu o pão. Então nós vemos em várias ocasiões onde que Jesus Cristo exemplificou um hábito, podemos dizer, onde que nós agradecemos a Deus onde Ele agradeceu a Deus pela comida. Então nós copiamos, não um mandamento de orar antes das refeições, mas algo que, um exemplo perfeito, Jesus Cristo, que deu para nós. Então nós oramos antes das nossas refeições, agradecendo a Deus pela provisão, agradecendo a Deus por a comida, porque nós vemos num exemplo que nós podemos seguir dentro das Escrituras. Então nós, como uma igreja também, e também vai encaixar aqui com todos nós individualmente, mas como uma igreja nós sim podemos olhar nas Escrituras e podemos ver coisas que são apropriadas, coisas que vão nos ajudar. A plataforma hoje, não são todas as igrejas que usam, mas a maior parte usam. Por quê? Porque não é exatamente por causa disso necessariamente, mas creio eu que nós vemos aqui um exemplo de alguma coisa que eles usaram para manter o homem de Deus aqui, Esdras, visível para os demais. Então, se nós não tivéssemos essa plataforma aqui, eu sim podia ficar em pé em frente de vocês, você podia estar sentado, mas o maior que a congregação fica, o menos visível se torna a pessoa na frente. Então, a igreja crescendo, a congregação crescendo, a quantidade de pessoas crescendo, aquela plataforma ajuda para que possa ser vista, e sabemos que a nossa atenção é fraca, né? Então, se nós não temos ninguém para estar olhando, nós perdemos a atenção com facilidade. Então, nós temos uma plataforma no dia de hoje, para quê? Porque é bíblico? Não necessariamente, não é uma ordem de Deus, mas é uma coisa que foi usada no passado, especificamente nesse exemplo, dentro das Escrituras, e que nos ajuda a fazer o conteúdo completo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, a plataforma ajuda, a plataforma não é essencial, a plataforma não é exigida, a plataforma é simplesmente uma ferramenta que nós podemos usar
para poder fazer o que a igreja, que Deus tem para a igreja. E muitas das coisas que nós vamos implementar, nós temos que entender que elas sim são para a Deus, são para promover o que Deus tem para as nossas vidas. E nós instituímos ao decorrer do tempo, a igreja tem colocado certas coisas. Nós temos, nossa igreja aqui tem o hábito, podemos dizer, de ter cultos de manhã, escola dominical à noite, culto à noite no domingo. Então nós temos 3 cultos no domingo. Na quinta-feira nós temos culto na meia da semana. Tem outras igrejas que não fazem assim. Tem outras igrejas que têm culto na escola dominical de manhã, o culto de manhã, e somente um culto à noite e o culto de quarta-feira. Agora, quem é mais bíblico? Nenhum é mais bíblico que o outro. Sim, a Bíblia nós vemos várias vezes no primeiro dia da semana, então vemos sim que o domingo é um dia importante dentro das Escrituras do Novo Testamento. Então sim, nós temos a maior parte das igrejas, se não todas, tendo culto no domingo. Agora, algumas igrejas têm na terça-feira, que é mais raro, mas algumas igrejas têm culto na terça-feira, algumas têm culto na quarta-feira, outras têm culto na quinta-feira. Mas tudo isso nós podemos pegar de o que tem sido usado através, sim, da palavra de Deus, e também através do tempo, que tem sido como um exemplo de coisas que funcionaram para crescer, para fortificar a igreja. Agora, se nós olhássemos nas Escrituras, poderíamos ver que no Novo Testamento, especificamente em Atos, que a igreja, que o Evangelho, né, que Paulo pregava todo dia. Tinha cultos em Jerusalém todo dia. Agora, nós poderíamos seguir o exemplo de Jerusalém e ter culto toda noite. Por que nós não fazemos isso? Tem muitos motivos, não vou explicar todas elas, mas não é um mandamento. Sim, em Hebreus nós vemos ali que nós devemos sempre estar unidos, né? Quando a igreja se une, nós devemos estar presentes. Então tem esse mandamento, né? De ter a congregação em que nós nos unimos com frequência. Mesma forma com a ceia do Senhor, a Bíblia não nos ensina com que frequência praticar ou fazer a ceia do Senhor. Tem certas igrejas que faz a cada 3 meses, outros fazem a cada 4 meses, tem outros que fazem todo mês, tem alguns que fazem todo culto. Nenhum deles é antibíblico e nenhum deles é antibíblico. Então nós, como uma igreja, pega o que nós achamos que é mais apropriado, mantendo, é claro, sim, os que a palavra de Deus ensina. Se a Bíblia diz faça isso, obviamente nós vamos fazer aquilo. Se a Bíblia diz não faça isso, nós não vamos fazer isso. Agora, os demais nós queremos fazer e trazer as coisas que nós vemos que através do tempo tem mostrado eficácia para podermos fazer o que Deus fala, faça isso. Então, uma das coisas, sim, que nós devemos, é claro, estar fazendo é pregando o Evangelho. A igreja está aqui, nós congregamos para edificar uns aos outros, para fortificar uns aos outros, para que nós possamos sair e fazer, ganhar as outras pessoas e trazer outras pessoas para Jesus Cristo. Então, uma das coisas, das exigências da igreja é, sim, ser o pilar da doutrina. Então, precisamos, sim, né, ensinar a doutrina, não podemos só ensinar o que agrada ao coração, né? O que o Evangelho da Prosperidade faz. Eles vêm simplesmente para ter um bom tempo na igreja e não estão mantendo a doutrina forte. Eles não estão pregando sobre a doutrina, não estão pregando contra o pecado. A Bíblia nos ensina 4 coisas que nós devemos estar pregando, e uma boa igreja vai estar pregando com frequência essas 4 coisas: contra o pecado, como sair do pecado, o que é doutrina certa, o que é certo para fazer e como fazer essas coisas. Então, tem certas coisas que nós, como uma igreja, precisamos estar pregando, mas novamente, não fala com que frequência que eu devo pregar em qualquer uma dessas. Então, o pastor tem que ter a sabedoria para ver o rebanho e ver a necessidade do rebanho naquele instante. Isso a gente precisa ser reforçado numa doutrina, que nós ensinamos a doutrina. Se nós precisamos ser encorajados, nós encorajamos. Se nós precisamos ser lembrados de um pecado que possivelmente está no rebanho, ou simplesmente para prevenir pecados, pregamos contra o pecado. Enfim, a igreja tem várias coisas que ela faz num contexto onde que nós estamos tentando fazer com sabedoria, para ir adiante e fazer o que Deus quer que nós façamos.
com esse pensamento aqui nós vemos a igreja sim segue exemplos tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento que não são necessariamente a lei, né? Não são ditos faça isso, faça aquilo. A realidade é que no nosso dia de hoje, se eu fosse ter culto toda a noite, eu não teria ninguém aqui. Nós não temos pessoas que são fiéis o suficiente. E sim, a cultura tem mudado, onde que o nosso tempo é mais exigido, podemos dizer. Mas se eu tivesse culto toda noite, eu estaria pregando para ninguém em várias delas. Então não é apropriado, não é o ideal, porque desencoraja aquela pessoa que está pregando para ninguém. E também cria um ambiente dentro da igreja que não é proveitosa para o crescimento espiritual nem numérico da igreja. Então nós cortamos, podemos dizer, do que o Novo Testamento fazia, o que a igreja ali em Jerusalém fazia, lembrando que também a igreja em Jerusalém estava num tempo de avivamento. Se aqui a nossa igreja tivesse um avivamento, eu não teria problema nenhum de a gente começar a ter, pelo menos durante aquele tempo, cultos com mais frequência. Da mesma forma, uma conferência, nós aumentamos. Muitas conferências, né, começa no seu no culto da meia semana e vai até domingo. Outros começam no seu domingo e vai até o culto da meia semana. Outros vai de domingo até domingo. Dependente do que o pastor acha que é mais proveitoso para a sua membresia. E nós podemos pegar exemplos das Escrituras, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Olhamos na história, isso deu certo, isso não deu certo. Agora, se é o que a Bíblia diz para fazer, então isso é concreto, isso sempre permanece. Nós nunca podemos sair do que a Bíblia diz. Mas dos exemplos que a Bíblia nos ensina, ou até a história nos ensina, nós podemos ter discernimento para adquirir ou para acrescentar aquelas coisas que têm sido úteis para o Evangelho de Cristo, úteis aqui no contexto da igreja para a glória de Deus. E quando nós fazemos isso, temos que sim ter discernimento. Várias igrejas vão falar, né, que eles trouxeram à igreja a música contemporânea e que a Bíblia não ensina contra. A Bíblia ensina contra. E por isso que nós não usamos a música contemporânea, porque é antibíblico. Mas eles vão dizer que eles estão trazendo novos métodos que não em si são errados. Novos métodos são ventiladores, novos métodos são aquecedor, novos métodos são ar-condicionado dentro da igreja. Não tem nada de errado com essas coisas. O tempo de Cristo não tinha. Nós usamos sim novos métodos, mas sempre mantendo dentro da palavra de Deus, sempre do que Deus nos ensina, o que nós precisamos ter. Então, não precisamos ser que nem o Amish, onde nós não utilizamos eletricidade simplesmente porque Jesus não utilizou, tá? Nós podemos ter luz, podemos ter ar-condicionado se for o caso, podemos usar a mídia social e a televisão, as telas, né? Podemos usar essas coisas mais modernas que Cristo não utilizou, se elas não contradizem ou vão contra o que Deus quis que nós fizéssemos. Então nós mantemos aqui, às vezes são coisas tradicionais, sim, porque nós vemos que elas funcionaram. A tradição de muitas igrejas nós começamos, a igreja abre com uma oração, tem um hino, tem anúncios, tem outros hinos, tem oferta, e depois tem a mensagem da palavra de Deus. Essa ordem é bíblica? Sim, mas não é ordenada na ordem dessa forma. Nós vemos sim, as pessoas foram do templo, colocaram suas ofertas, mas não vemos que tiveram um culto ali depois daquela oferta. Então foi no templo, foi na igreja, mas não vemos um culto ali que foi dado necessariamente ali com as ofertas, mas nós seguimos o padrão porque tem sido evidente e tem sido aproveitado e tem sido eficaz nas nossas vidas. Agora, na nossa vida pessoal, não somente a igreja tem feito isso ao decorrer do tempo, mas nas nossas vidas pessoais nós também devemos apropriar ou fazer a mesma coisa. Nós devemos seguir ao pé da letra o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer e que não fazer o que a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer. Mas ao mesmo tempo nós podemos seguir os exemplos daquelas pessoas que têm sido bem-sucedidas e pegar deles
sabedoria para aplicar para as nossas vidas. Tem sim um monte de princípios, tem um monte de mandamentos que nós encontramos dentro das Escrituras de como criar os nossos filhos. Então nós vamos seguir ao pé da letra aquelas coisas. Agora, se você quiser criar filhos que amam a Deus, filhos que permanecem na igreja, filhos que servem a Deus, você deve primeiramente seguir o que a palavra de Deus tem dito, mas seria sábio também encontrar pessoas que já têm feito isto e os seus filhos já têm demonstrado que estão, por exemplo, graças a Deus nossos filhos estão todos fora da casa, tá? Por várias razões. Ela adora a minha esposa, quero estar sozinho com ela, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, eles estão todos servindo a Deus. Agora, fazem exatamente o que eu quero que eles façam? Não, ninguém faz. Mas eu posso olhar para o meu pai também e ver pais, né, que criaram filhos que todos estão servindo a Deus. Agora, tudo que eles fizeram é mandamento de Deus? Não. Mas eu posso olhar para eles e ver os exemplos do que eles fizeram e aplicar as coisas que eles fizeram, mesmo que não está um mandamento da palavra de Deus. Não é um mandamento de ter um tempo toda semana onde que você se une a sua família e tem um dia de família. Não é um mandamento. É princípio, sim. Vemos a importância de ter tempo com a família, é claro. Mas eu posso olhar no exemplo de uma pessoa que tem sido bem sucedido na área que eu quero ser bem sucedido e manter primeiramente o que a palavra de Deus diz, mas também copiar as coisas que aquela pessoa tem feito, que não, obviamente, que não são contrárias às Escrituras. Tá? Então, qualquer coisa que eles fizeram que não está dentro das Escrituras, mesmo se eu não entender, funcionou para eles, funcionou. Então eu posso tentar copiar. Obviamente, não preciso copiar completamente tudo que eles fizeram. Eu não sou meu pai não é eu. Nós temos personalidades diferentes, mas eu tentei emular, copiar certas coisas para ter o mesmo resultado. E que se você seguir a mesma receita, você vai ter o mesmo bolo, tá? Se você seguir a receita de um bolo de chocolate, você nunca vai sair com um bolo de cenoura, tá? Se você seguir a receita de um bolo de cenoura, você não vai sair com um bolo de morango, tá? A receita vai produzir o resultado. Então, quando nós pegamos sempre primeiramente a lei, o que a palavra de Deus diz, sempre a base, o alicerce, tudo isso, o que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Mas também, se nós queremos o mesmo resultado que aquelas pessoas fizeram, nós podemos pegar os ingredientes que eles utilizaram e vamos ver que a maior parte delas, ou muito delas, já está nas Escrituras. Mas vão ter outros detalhes que nós podemos copiar, que vai nos ajudar a também ter o mesmo resultado que eles tiveram. Eu não preciso descobrir tudo por mim mesmo. A Bíblia primeiramente nos dá instruções, nos dá leis, nos dá ordens, nos dá mandamentos, nos dá avisos, nos dá princípios. Sim, eu devo seguir a Bíblia e é claro, novamente, temos que conhecer a Bíblia se nós vamos seguir o que ela tem a dizer. Mas ao mesmo tempo eu também posso seguir a Bíblia e seguir exemplos de pessoas que já têm sido bem-sucedidos. Por isso que é importante que um jovem não busque conselho no jovem. Eles não têm sido bem-sucedidos. Eles não têm se provado ainda. O resultado do que eles estão fazendo não tem provado que vai funcionar ainda. Agora, um adulto, também você não deve seguir o conselho de um adulto simplesmente porque eles são adultos. Segue o conselho de alguém que é bem-sucedido naquela área que você está buscando conselho. Segue o conselho de alguém que conhece e tem provado que ele usa, que ele utiliza, que ele sabe a palavra de Deus. Então, eu, por exemplo, novamente, como um casal, busquei copiar muitas das coisas que meus pais fizeram. Por quê? Porque a receita que eles usaram deu certo. E a receita que nós copiamos e usamos também tem dado certo. Completamente, perfeitamente, não. Cada mulher vai pegar a mesma receita e sai um pouquinho diferente, não sei como, mas sai um pouquinho diferente. Um gosto um pouquinho mais sei lá o que, um pouco menos sei lá o que, mas sai um pouquinho diferente. Então, nós podemos copiar, e porque nós somos diferentes, o resultado vai ser basicamente a mesma, tá? Com divergências, tá? Então, um bolo de chocolate vai ser um bolo de chocolate, mas vai ter um pouco mais um pouco mais doce para alguns, um pouco menos doce para outros, mas sempre vai ser um doce
ou bolo de chocolate. Então, como uma igreja, nós devemos primeiramente, é claro, seguir o que Deus exige, o que Deus manda, o que Deus pede da igreja. Também, como uma igreja, nós devemos analisar o passado, não o presente não prova, o presente não tem demonstrado que funciona. Nós temos que olhar para o passado para ver o longo termo, o que eles usaram, se deu certo ou não. E as coisas que eles no passado têm utilizado, o que deu certo, nós podemos, se não for contrário às escrituras, se não for contrário aos princípios bíblicos, nós podemos tentar usar aquelas coisas para nos ajudar a ser uma igreja mais eficaz, melhor. Então, nós aqui vemos em Neemias, nós vemos a plataforma, nós vemos que na plataforma ele tinha pessoas aos dois lados. Aqui nós não temos nem tempo, nem espaço para isso, né? Muitas, se não a grande maior parte das igrejas dos Estados Unidos, batistas, tem o pastor e também tem pessoas na plataforma. Por quê? Novamente, eu não vou explicar muitos dos motivos, mas vemos aqui um exemplo. Um exemplo de Esdras sendo o professor principal aqui, podemos dizer, e ali eles ajudaram, eles ensinaram, sei, mas estavam ali na plataforma unidas com ele. Isso significa que eu vou ter que colocar pessoas na minha plataforma? Também não significa isso, tá? Mas podemos utilizar com discernimento exemplos dentro das escrituras para nos ajudar a ser mais eficaz. Uma das coisas que as pessoas na plataforma nos ajuda é credibilidade, tá? Uma das coisas, eu estando aqui, vocês vão estar olhando para mim. Se tem alguém na plataforma junto comigo, vão ter pessoas que têm mais confiança naquela pessoa do que em mim. E quando eu falo uma coisa que aquela pessoa não confia completamente, eles vão olhar para aquela pessoa. E se aquela pessoa está de acordo, eles vão aceitar melhor. Então tem motivos, tem razões atrás, e novamente não vou explicar todas essas coisas, não é o tempo nem a necessidade no momento, mas temos como uma igreja o proveito tanto de exemplos bíblicos que fizeram coisas, novamente, que não são necessariamente leis ou ordens contra, mas exemplos que nós podemos utilizar para a nossa igreja. Agora, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, mais ou menos. Versículo 3. Versículo 3, Neemias capítulo 8, versículo 3. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Então nós vemos aqui que ele, no versículo 1, não foi ele que pediu isto, foi o povo que pediu isso. E vamos ver, talvez não vai dar tempo, mas vemos, hoje à noite a gente vê mais sobre isso. Mas nós temos aqui Esdras lendo, e vamos ver outras coisas aqui, mas está lendo das escrituras ali, dos livros da lei, por 6 horas. Eles levantaram a alva, né, levantar do sol. Vamos dizer que em média é 6 horas. Eu sei que às vezes é um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde, mas vamos dizer 6 horas até o meio-dia, né, 12. Então nós temos 6 horas aqui de tempo unidos. Agora, eu não vou, nesse instante da nossa igreja, pegar esse exemplo. Novamente, a igreja não aguentaria. Nós não temos bem, enfim, mas nós vemos aqui o homem de Deus, primeiramente, ele está lendo das escrituras, e tem longo termo aqui, longo prazo, que ele está lendo as escrituras aqui para eles. Versículo 7, Neemias capítulo 8, versículo 7. E Jeua e Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Massaias, Calita, Azarias, Josabade, Anã, Pataias e os levitas ensinava o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Agora aqui nós vemos várias pessoas que estão ajudando no ensinamento. Uma igreja tem, é claro, o seu pastor. Hoje nós chamamos pastor titular, pastor presidente, seja o que for. Nós temos um líder, mas qualquer igreja que está crescendo, qualquer congregação que tem uma quantidade é proveitoso, e que novamente Deus não fala é lei ter vários pastores ou é lei ter vários professores, não fala isso, mas vemos através
A Pentecoste também não foi só Pedro, nós damos o crédito para Pedro, mas não foi só Pedro que estava pregando ali, teve vários que estavam ensinando. Aqui também tem o homem principal, o sacerdote, tem os levitas que estão ali apoiando e ajudando. Então, ao crescer qualquer igreja, ela deve, se for sábia, também crescer nas pessoas que estão ensinando. Crescer na quantidade de pessoas que estão envolvidas em repartir e passar aquela informação para a congregação. Mas aqui nós vemos o ensinar. Então, capítulo 3, no versículo 3, desculpa, nós vemos a importância da leitura das Escrituras. No versículo 7, nós vemos aqui que eles estavam ensinando as Escrituras. Versículo 8, e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então nós temos várias coisas aqui a liderança, especificamente Esdras, está fazendo aqui com as Escrituras. Primeiro está lendo. A base de todo o nosso do que nós fazemos, a base de tudo que nós ensinamos não deve ser o meu pensamento, não deve ser a minha filosofia, não deve ser o que eu compreendo, deve ser as Escrituras. Então a primeira coisa, baseada aqui nas Escrituras. Então está lendo a palavra de Deus, está lendo o que a Bíblia tem a dizer. Aí, com o que ele leu das Escrituras, ele ensina o que a Bíblia diz, tá? Ele não só leu, ele vai além disso. E nós, como líderes, tanto na igreja, na escola dominical e também nos nossos lares, nós temos que ver a importância. Primeiramente, sim, o fundamento, o alicerce é as Escrituras, mas simplesmente lendo elas não é o suficiente. Nós temos que ensiná-las, aqui nós temos que decretá-las, aqui nós vemos a importância de explicá-las, aqui nós vemos a importância de fazendo elas entendidas. Então, se eu ler uma porção das Escrituras só para mim mesmo, talvez eu a entenda, talvez não, dependendo da parte. Talvez eu precise estudar, melhorar, comparar com outras Escrituras, mas enfim, só na leitura por si própria não é sempre o suficiente. Agora, a leitura sempre tem o seu proveito, tá? Nunca não tem proveito. Mesmo se nós não compreendemos ela completamente, a palavra de Deus sempre tem proveito. Quando eu leio a palavra de Deus, ou você, qualquer pessoa lê a palavra de Deus, ela serve como uma água, e se nós compreendemos ela ou não, ela ajuda a nos limpar, ela ajuda a nos transformar, ela ajuda a fazer um trabalho. Agora, é claro, se nós só estamos fazendo isso, não é o suficiente também. Se eu simplesmente pegar, nós fizemos a parede aqui atrás e eu tive que lixar. Lixei ela. Esse quarto estava um horror, estava um pó em todo lugar. Se eu simplesmente tacasse um monte de água aqui, a leitura, teria seu efeito? Teria um pouquinho, sim. Se eu tirasse água aqui, não na parede que não aguenta água, mas aqui nas paredes, ela teria descido até o chão, mas teria lavado só uma parte dela, tá? Eu tenho que fazer outras coisas para tirar a sujeira também. Então ela tem proveito? Sempre tem proveito. A leitura das Escrituras sempre tem o seu proveito, mas como liderança nós temos que compreender que Deus tem nos colocado em liderança para ajudar as outras pessoas a também entendê-las, para entender, para poder aplicar. Então, como liderança, nós precisamos ler sempre tudo baseado nas Escrituras. Nós temos que ensinar o que ela diz. Nós temos que decretar, seja um aviso, um pecado contra. Nós vamos ter que decretar, vamos ter que ser forte às vezes. Vamos ter que explicar o que significa e vamos ter que fazer com que eu ajudar as pessoas a entender o que ela está ensinando. Então, eu como pastor tenho esse privilégio de poder não somente levantar aqui e ler as Escrituras. Essa faz parte? Sim, faz parte. Mas eu tenho o privilégio de poder ensinar, de poder decretar às vezes, de poder explicar, de poder tentar fazer que as pessoas entendem o que está sendo ensinado, o que foi escrito. Então, com esse pensamento, nós entendemos que aqui do púlpito, aqui na igreja, aqui com os adultos, nós vamos ensinar ou nós vamos fazer entendida de uma forma diferente, talvez, do que nós fazemos com uma criança em cima. Tá?
Então, o processo lá em cima é a mesma coisa. O professor quer ensinar, quer decretar, quer explicar, quer fazer entendido o que a palavra de Deus ensina, tá? Agora, não temos o tempo para ler, mas mais para frente, versículo 13 e 14, nós vemos que ela é aplicada. Então, o professor quer poder fazer com que o que ele está ensinando das Escrituras seja aplicável para o grupo com quem ele está ensinando. Eu não vou pegar uma classe de crianças de 5 anos a 7 anos de idade e ensiná-los sobre o casamento. Não é aplicável nesse instante da sua vida. Eu não vou pegar e ensinar coisas que para eles é fora da compreensão ou fora do aproveito nesse instante da sua vida. Agora, mais para o futuro, eu quero ensinar isso para eles. Mas enquanto eles são crianças, eu quero ensinar mais focado na obediência a Deus, primeiramente, é claro, obediência aos seus pais, obediência às autoridades. Tem outras coisas que são muito mais aplicáveis para uma criança, depois para um jovem, outras coisas. Sim, quando eles são jovens, eu vou focar, se eu fosse o professor de jovens, vou focar mais tempo em como tratar o sexo oposto, como se manter puro, como sim manter o respeito, ali a obediência às autoridades que Deus tem colocado. Vai ter coisas que eu quero aplicar para a vida deles, que são mais apropriados para o tempo de vida que eles estão. Mas o contexto, a forma, o princípio é toda a mesma coisa. Nós, como autoridade, dentro de casa, no lar, fazemos a mesma coisa, ou devemos fazer a mesma coisa, né? Ensinar, explicar, fazer aplicado para a vida deles, no lugar que eles estão naquele instante. Um nenê de 2 anos de idade, eu vou ensinar, quando nós estivemos nos Estados Unidos, no nascimento dos nossos 2 netos, primeiro dia da vida deles, eu dei para os 2 o Evangelho. Eles entenderam? Não, claro que não. Mas eu já comecei a ler, ou explicar, ou falar um pouco das Escrituras. Agora, eu sabia que ele não ia entender, mas o Evangelho é a coisa principal. Eu quero que eles ouçam repetidamente, para que o mais cedo possível eles possam compreender e aceitar Cristo. Agora, quando nós chegarmos lá, o James vai ter quase 2 anos de idade, 1 ano e meio. Ele já compreende, não consegue conversar ainda, não compreende o Evangelho ainda. Mas uma criança de 2 anos de idade, eu posso e devo ensiná-lo a obedecer. Ele compreende, sim. Ele compreende muito bem, não. Então eu vou passar para ele as verdades das Escrituras que nos ensinam: filhos, obedeçam a seus pais. 2 anos de idade? Sim, 2 anos de idade. 1 ano de idade? Sim, 1 ano de idade. Coisas que são apropriadas para ele. Eu vou ensinar para o James como dizimar? Nesse instante, não. Futuramente? Sim. Como criança? Sim. Mas não com 2 anos de idade. Uma criança que começa a receber presentes ou começa a receber dinheiro para o aniversário, sim, eu preciso ensiná-los como dizimar. Então, com uma certa idade pequena, sim, eu vou ensinar a dizimar. Mas uma criança de 2 anos de idade não tem como compreender isso ainda. Ele tem como compreender, obedecer, sim e não. Isso eu ensino. Então, nós como autoridades, seja no lar ou na igreja, nós lemos tudo baseado nas Escrituras. Nós ensinamos, nós declaramos, nós explicamos, nós fazemos entendido pela pessoa que nós estamos tentando ensinar. Então, como um líder, nós temos que ter a sabedoria e discernimento de saber com quem nós estamos ensinando. Estou com adultos, eu posso ter, eu vou para uma conferência de líderes, vou para uma conferência de pastores, eu posso ter o pensamento que esses pastores, esses homens, tem já um certo nível de entendimento das Escrituras, onde eu não preciso pegar certas coisas básicas, eu já posso entrar num nível, podemos dizer, superior. Agora, se eu for para uma conferência de jovens, onde eu sei que a maior parte deles acabaram de aceitar Cristo, eu não vou ensinar a mesma coisa para eles. Não é prático, não é apropriado, eles não têm como entender nesse instante. Eu tenho que ensinar eles outras coisas e de talvez até outras formas. Aqui, eu não uso um cartão com um monte de imagens. Lá em cima é apropriado, esperto, sábio, usar alguma coisa para manter a intenção das crianças. Mas tudo sempre dentro das Escrituras. Agora, nós como líderes precisamos ter o discernimento, primeiro a dedicação de fazer, né? Seguir a palavra de Deus, lendo ela, conhecendo ela primeiramente, para que nós possamos ensiná-la, para que nós possamos declará-la, para que nós possamos explicá-la.
para que nós possamos fazer ela entendida para seja quem for que nós estamos tentando ensinar. Então isso aplica para pais, isso aplica para professores, isso aplica para qualquer líder que tem influência sobre qualquer pessoa. Então nós como uma igreja, nós como indivíduos, nós como liderança, precisamos compreender que a palavra de Deus tem sim as suas ordens exatas. Faça isso exatamente dessa forma. Não faça, nunca faça aquilo. E tem princípios. Podemos olhar para Provérbios e ver muitos princípios da vida. E tem exemplos. Fizeram isso, não deu certo. Foi pecado? Não, simplesmente não deu certo. Então, para que repetir? Fizeram isso, deu certo. É uma ordem? Não, mas deu certo. Então nós podemos também aplicar para as nossas vidas, para a nossa igreja. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por tudo que você tem feito por nós. Obrigado pela sua palavra. Obrigado que ela é perfeita e sempre aplicável, sempre útil, desde o dia que ela foi escrita até o dia de hoje, até a eternidade. Nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a sempre estar lendo ela, é claro. Mas que nós, como liderança, sendo pai, sendo mãe, sendo pastor, sendo professor, sendo simplesmente uma pessoa que tem influência, que nós possamos conhecê-la, possamos ensiná-la, possamos decretar as áreas que precisam ser mais enfatizadas, possamos sim explicar para que as pessoas possam compreender o que foi dita e ter a discernimento de ensinar e explicar conforme o grupo com quem nós estamos ensinando, fazendo que ela seja entendida pelas pessoas que estão ouvindo. Abençoe a nossa igreja, nos ajude a ser um farol forte, uma igreja que segue os seus mandamentos, sim, uma igreja que é doutrinariamente forte e sólida, que nunca desviamos do que o Senhor ordena na sua palavra, mas que possamos ser eficazes em alcançar as multidões, a ajudar as pessoas que estão conosco, possamos ver almas salvas, podemos ver vidas transformadas, possamos ver pessoas cada vez mais íntimas, mais perto do nosso Salvador Jesus Cristo. Depois pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje à noite, hoje de manhã.